Deutschland, aber auch in Bayern. Leider ist aber noch deutlich mehr nötig. Die Zahl der Infektionen steigt dramatisch an. Allein in Bayern von gestern auf heute eine Zunahme von über 35%. 817 Fälle sind gestiegen. Imagina a situação, você está andando numa rua, sem nenhuma casa ao redor, tudo deserto, você vê um carro capotado na sua frente, você vê uma criança caída logo ao lado desse carro, visivelmente muito machucada, e um pequeno foco de incêndio começando no carro. O que você faz nessa situação? Sabendo que se você mexe no corpo de uma pessoa que está acidentada, você pode comprometer as vértebras e agravar ainda mais a situação. O que você faz? Você volta e tenta a ajuda de alguém, sei lá, demorando talvez 30, 40 minutos. Você remove a pessoa do lugar, porque ela pode ser queimada, você vê que o fogo está avançando. A gente mais do que nunca vai ter que aprender a estabelecer critérios de prioridades. Você vê diversas situações muito ruins e vai ter que escolher, eleger uma que é prioridade, e ainda que as outras também sejam, você primeiro dar conta daquela que é a mais importante ou a mais grave e aí ir resolvendo as seguintes. Aqui na Bavária, que é considerado um dos lugares mais organizados da Alemanha, é o segundo estado mais rico daqui, a situação aqui está grave. A partir de amanhã, eles já vão estabelecer uma série de limitações, vão fechar coisas que antes estavam funcionando, por exemplo, o restaurante estava abrindo de 6 até as 3, já vão fechar. Já vão começar a limitar as pessoas transitarem nas ruas. E eu estou falando de um lugar que é extremamente organizado. A Alemanha hoje é o 4º país com mais infectados. Esse número não para de crescer. Vocês viram nos últimos vídeos que a gente colocou que as pessoas já estão saindo bem menos nas ruas. Você quase não vê pessoas. E ainda assim está crescendo muito o número. Só de ontem para hoje, o número de infectados aumentou em mais de 35%. As escolas foram fechadas, mas mesmo assim tinha grupos de pessoas que estavam ignorando as recomendações e a situação. Até várias pessoas mandaram cartas para o governo falando que querem que se tome outras medidas também, porque eles viram que tinha vários grupos de pessoas que estavam, os jovens, por exemplo, até fazendo brincadeiras do que está acontecendo. Até, por exemplo, o exemplo que ele deu, as pessoas jovens saindo para ruas e tossindo na cara de pessoas mais de idade. A który był taki mądry opluł panią? Ten w brązowej kurtce, na którym pan siedzi. Prosto w twarz. Tossindo de propósito, fazendo brincadeira. Tossindo de propósito e gritando essa palavra para assustar pessoas idosas. E sem saber se ele está infectado, né? Ele disse também que faziam tipo corona parties, que eu imagino que... Corona festas. Que pessoas se encontravam e tipo, faziam piadas disso. Tipo, ignorando o peso da situação. De hoje à noite, de meia-noite para frente, acho que 2 semanas pelo menos vai durar isso agora no começo, que vai ser proibição, vai acontecer proibição de saída. Quer dizer, claro, pessoas para fazer compras ou ir para trabalho, tipo, fazer coisas necessárias que não tem como evitar, vão poder fazer. Tinha que acontecer isso, igual, acho que na Áustria já fizeram isso, né? Áustria, Espanha. E assim, a gente nem sabe por que o governo estava esperando tanto. Eu não sei nas outras partes da Alemanha, porque o que a gente viu se tratou de Bavária, onde a gente mora. Hoje a gente assistiu o vídeo de uma italiana dizendo que ela, no início lá na Itália, ela brincava no Facebook, brincava assim, quando as pessoas começavam a falar de que isso poderia ser algo sério, ela fazia brincadeira, falando, vocês são exagerados demais. E aí ela gravou um vídeo agora dizendo que o pai dela faleceu e que ela não pôde nem ver o pai. Non l'hanno fatto da me, perché non l'hanno fatto in Val Seriana, nella mia valle. Perché sono dovuti morire tutti i nonni, tutti i papà. Per favore, non sottovalutatelo, come l'ho sottovalutato anche io. Io ridevo, mettevo post ironici, vi prego, non sottovalutatelo, non è un'influenza normale. Non è vero che uccide solo i vecchi, come li chiamiamo noi, ma sono i vostri genitori, non è vero che uccide le persone malate, ma uccide le persone sane, anche i ragazzi. E vocês estão acompanhando como está a situação lá na Itália. E a gente tem que reforçar a Alemanha. Vocês sabem disso. A Alemanha é um país
muito estruturado, muito metódico. Tudo aqui é com uma funcionalidade de cirurgião. E ainda assim saiu do controle. Essas pessoas que estão fazendo essas brincadeiras ou saindo na rua são a minoria. A maior parte está ficando em casa. Você anda por aqui, você não vê quase ninguém. E ainda assim o vírus está se espalhando muito. A Alemanha é o 4º lugar em países infectados. E a projeção que ele fez é de que 70% da população vai ser afetada com todas essas medidas. Ele também disse, e isso faz sentido, tem que proteger o povo de si mesmo, porque esse vírus afeta não só pessoas de idade, mas pode afetar também jovens. Está afetando, né? Está afetando tem muitos jovens que também. estão em estado grave. E mesmo afetando pessoas mais velhas, essas pessoas jovens têm essas pessoas mais velhas como parte de família, parte da família. Então, assim, eles têm que proteger a si e a família. Mas muitas pessoas ainda não veem como que isso é grave, infelizmente. Isso é muito sério e a razão principal desse vídeo e esse exemplo que a gente deu no início do carro é para dizer assim, agora tem que ser tratamento de choque. Ainda que isso vá causar um certo temor entre as pessoas, mas chegou no momento que tem que causar. E agora falando como brasileiro, e eu acredito que vocês vão entender o que eu vou dizer. A gente no Brasil, a gente tem uma cultura de se o navio se a água tá aqui no nariz, a gente pensa, não tá grave ainda. Só quando já tá a 50 metros de profundidade que a gente começa a pensar na possibilidade de que talvez o navio esteja afundando. A gente sabe que é assim. Então, uma coisa que a gente recomenda e que a gente tem tentado fazer é memes, qualquer coisa nas mídias sociais que atenue a gravidade disso, evita de compartilhar. É melhor a gente compartilhar uma coisa que seja chocante e que situe a pessoa na real situação do que está acontecendo, porque aí não é só mais uma característica do brasileiro, é de todo mundo. Se a gente recebe 2 mensagens ao mesmo tempo, uma falando que uma coisa é muito grave e a outra brincando, o cérebro da gente, até para preservar a gente de uma ansiedade, a gente sempre procura olhar para o que é menos grave. Então a gente sempre tenta pensar, tá vendo? Ainda estão brincando com isso, então ainda não é o momento de eu começar a me cuidar. A gente está acompanhando e viu que na China já começou a reduzir o número de infectados drasticamente. Isso começou depois que eles fizeram essa quarentena radical, de praticamente ninguém sair na rua. E pelo visto isso é a única coisa que está sendo efetiva. Vendo como as coisas estão caminhando aqui na Alemanha, que tem pouca movimentação e ainda assim tá crescendo o número de infectados, eu não consigo nem imaginar o que vai acontecer no Brasil. Pode ser, vamos voltar naquele exemplo do carro, pode ser que você pense assim, tá pegando fogo, a criança tá caída ali, pode ser que comece a chover e a água apague o fogo. É uma possibilidade, pode acontecer. Ou, não, eu vou lá e pode ser que o fogo não chegue até a criança. Se a gente for ficar especulando o que pode acontecer frente àquela situação, é possível? Mas é improvável. É possível que amanhã eles achem uma vacina? Claro que é. É possível que amanhã algo aconteça e comece a diminuir os casos? Mas é improvável. A gente tem que olhar sempre para os dados, e os dados estão cada vez pior. Se vocês olharem a curva no gráfico, ela está quase perpendicular. Ela está ascendente e não para de crescer. Seria muito bom que a gente pudesse fazer vídeo agora de coisas alegres, legais. A gente sabe que é ruim, a gente sabe que isso causa um alerta, uma angústia nas pessoas, mas tem certas situações que, infelizmente, a gente só age quando a coisa está feia. E a gente quer evitar isso. A gente quer evitar. A gente tem que evitar agora toda notícia que minimiza a situação. Ontem a gente estava vendo na Jovem Pan um psicólogo falando com muita propriedade do quanto a gente tem que preservar a nossa saúde mental. Que a gente não pode desesperar, e é exatamente isso. Nessa situação do carro, a gente tem que ser extremamente metódico, extremamente prático, objetivo, lógico. Ok, não tem um celular, o fogo provavelmente em 5 ou 6 minutos vai chegar até ele. Se eu mover ele, eu posso comprometer alguma vértebra. Não tem nenhuma casa perto. Então, o que eu faço primeiro? Não desesperar, mas também não cair na coisa de
uma falsa sensação de, eu não posso desesperar, então eu vou ver o que acontece. De repente chove, de repente o fogo apaga. Não, é agir, mas agir mesmo. A gente está vivendo um momento que ninguém sabe o que vai acontecer. Não tem como prever. Pode ser que amanhã tudo melhore, ou pode ser que amanhã continue crescendo como vem crescendo. É melhor ir pelo que os dados têm mostrado. A gente também não quer chegar no ponto de ter que decidir quem vai viver e quem não vai viver, como os médicos na Itália já têm que fazer, decidir se eles deixam essa pessoa viver ou essa pessoa. Isso é terrível. Pensem também nas pessoas que vocês amam. Quando chegar num momento assim, que vai ser escolhida outra pessoa para sobreviver e alguém que vocês amam vai ter que morrer sofrendo. Isso é muito triste e a gente quer evitar isso. Então, assim, não queremos assustar ninguém, mas tem que conscientizar, porque a situação, pelo que a gente está vendo, muitas pessoas estão, de fato, não vendo como que isso tudo está se desenvolvendo e, infelizmente, piorando. Então, assim, uma mensagem importantíssima que a gente quer passar. Esse momento não é momento de falar de política. Nesse momento é todo mundo no mesmo barco. Depois que isso começar a minimizar, aí volta as discussões, cada um defendendo seu ponto de vista, mas não faz sentido nenhum falar de política ou falar de qualquer outra coisa nesse momento. Não faz. A situação é crítica. Parece que as pessoas ainda não entenderam. Isso aqui vai gerar algo muito grande. Já está gerando. Na Itália está caótico, isso vai se espalhar. E o Brasil é um país muito menos estruturado para lidar com esse tipo de situação. Todo mundo sabe disso. Então, por favor, pessoal, inunda as mídias sociais de vocês dizendo da importância de ficar em casa, das pessoas que podem ficar. Claro que tem profissionais, tem pessoas que têm que sair, tem situações que são individuais, mas podendo ficar em casa, fiquem. Só Sim. Isso conteve na China. É a única coisa. Lavar a mão é parte do processo, mas o que foi de fato eficiente, o que de fato vem trazendo resultados, é ficar em casa o maior tempo possível. Quando vocês forem se informar, procurem as fontes confiáveis e não porque alguém mandou para vocês alguma informação que algo faz bem, que algo protege vocês de vírus, é só fazer assim, vai criar uma falsa sensação de estar protegido e a pessoa vai se arriscando, né? Não vai fazer o que tem que ser feito e pode fazer algo que não resulta em nada. Por isso a gente vai deixar na descrição o link de um canal de um infectologista muito conceituado aí no Brasil. Vale muito a pena ver esse vídeo porque ele traz dados seguros. Então, pessoal, cuidem de si, da saúde de vocês e das pessoas que vocês amam. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal!